Olá a todos que acompanham a TV Bom Dia. Nos últimos dias, um dos assuntos de grande repercussão é o clima de volta às aulas. E por isso, para entender um pouquinho mais a questão dos cuidados com a saúde das crianças e adolescentes de modo especial, nós vamos conversar um pouquinho com o médico infectologista Vanderlei Madaloso. Olá, doutor. Esse período realmente requer uma atenção especial com a saúde das crianças e adolescentes? Olá, tudo bem? Sem dúvida nenhuma. A volta às aulas é uma das situações que mais preocupa os órgãos de saúde, vamos dizer assim, porque aí a gente tem uma aglomeração de pessoas. E a gente vem falando nos últimos 2, 3 anos para evitar as aglomerações, né? Então, sem dúvida nenhuma, a volta às aulas, a gente tem que ter um cuidado todos especiais, não só com o Covid, mas inclusive com as outras doenças respiratórias também. Apesar da gente estar num clima de verão ainda, a gente não está no inverno, existem algumas viroses respiratórias que também são transmitidas da mesma maneira que o Covid. Né? Tossindo, espirrando, em ambientes fechados, né? Em aglomerações. Então, mais do que nunca, as escolas devem estar preparadas, né? Se organizando, né? A maioria, todas possivelmente já estão, de receber esses alunos e tendo as medidas vamos dizer assim, de padrão de controle para a transmissão dessas doenças em atividade. Álcool gel, os ambientes arejados, tentar evitar as aglomerações, né, dos alunos, a não ser, claro, dentro da sala de aula, mas é um período de bastante preocupação. E até, vamos dizer assim, uma novidade, né? A gente faz 2 anos que temos praticamente aulas presenciais ou sistema híbrido, e agora, pelo que a gente vê, são as aulas presenciais. Então, até uma situação nova para a gente ver como é que vai acontecer, o que vai surgir, vamos dizer assim, depois de algum período da volta às aulas, né? E essa expectativa toda, doutor, uma aliada é a vacina, né? No caso da Covid em especial, e também das outras doenças que a gente sabe que é importante manter a vacinação de rotina. Como é que o senhor vê aí esse momento, né, diante de todo esse movimento que está ocorrendo na região, de modo especial, falando aqui do Alto Uruguai, para imunizar as crianças e todos os públicos? Eu sou suspeito em falar porque eu sou um fã da vacina, tá? Eu acho que tu ter disponível uma situação, uma medicação, onde você injeta dentro do teu organismo e o teu organismo cria anticorpos para tu prevenir a evolução da doença, eu acho uma coisa fantástica, eu acho que é uma coisa sem explicação. Então, mais do que nunca, eu acho que a vacinação do Covid ela é essencial, né? Eu acho que a gente tem estudos, a gente tem outros países, né, a Europa, os Estados Unidos, que fizeram a vacina com uma segurança. Eu acho que possíveis efeitos colaterais, que até hoje não estão muito bem ainda entendidos, eles são muito menores, inferiores aos benefícios da vacina. Então, acho que a vacinação para a segurança do seu filho, do nosso filho, dos seus amigos e também nossa segurança, tendo, né, eles vacinados, eu acho que ela é fundamental. Então, o que a gente sempre diz e tenta aconselhar as pessoas é que façam a vacina, né, nas crianças, né? Não vão atrás de fake news. Eu acho que tem que ir atrás do que a ciência diz, né? E a gente tem bastante dados já da ciência comprovando que a vacinação é eficaz. Claro que nós estamos numa fase de Covid, onde só se fala Covid, mas como tu falaste, a gente tem as outras vacinas também que são muito importantes. Então, acho que o pai, a mãe, o avô, a avó tem que ficar muito atento às vacinas que faltam, às vacinas que tem que se fazer a um curto prazo, e agora também a vacinação do Covid. A gente sabe que quanto mais você vacina as crianças, mais seguras elas estão, e ao mesmo tempo tu tem uma diminuição da circulação do vírus e possivelmente da formação de novas cepas, né? Porque a vacina, ela, além de proteger contra o vírus, ela consegue criar uma quantidade e números de anticorpos, onde você consegue, com isso, diminuir a circulação do vírus, e diminuindo a circulação do vírus, tu diminui a capacidade dele de se replicar e de se modificar.
Então eu acho, na minha visão, como eu disse, eu sou um fã da vacina, eu recomendo, acho que tem que fazer a vacina, mas claro, respeitando a ideia de todos daí. Mas a vacinação acho de suma importância fazer. Com certeza, né, doutor? E no caso, assim, dos pais responsáveis que tiverem alguma dúvida, se daqui a pouco o filho tem algum problema de saúde, o ideal é procurar um médico para esclarecer todas as dúvidas e ficar mais tranquilo. Né? Eu acho assim, como é uma faixa etária ali dos 5 aos 11, né, bem dizer que a gente está vendo mais agora, as dúvidas pelo menos surgiram muito mais nessas idades, o pediatra, né, toda criança deve ter um pediatra que acompanha lá desde o nascimento da criança, conversar com ele. O que a gente pode dizer é que a Sociedade Brasileira de Pediatria, a Sociedade Brasileira de Imunizações, a Sociedade Brasileira de Infecto, várias outras sociedades médicas do Brasil e, como eu disse, do mundo todo, estão orientando a fazer as vacinas. Então, acho que onde tu tem um contexto tão grande de pessoas envolvidas, pessoas estudiosas que estão o dia a dia, vamos dizer assim, em cima do Covid, eu acho que não teria dúvida de vacinar. Mas eu acho que para ter uma certeza maior, se ainda assim persiste dúvida, procure o seu médico, né, o pediatra que acompanha o seu filho e veja a opinião dele e discuta, né, as suas dúvidas com ele, que eu acho que tu tirando as tuas dúvidas, tu fica mais tranquilo e tu vai levar o seu filho à vacina daí, né. Doutor, no caso de alguns sinais de alerta, né, ao perceber que a criança, antes de sair de casa, antes de ir para a escola, já está com, porventura, alguma tosse, alguma febre, qual que é a principal orientação? Na realidade, a gente teve no início da pandemia quadro muito típico respiratório, né? Me lembro lá no início, quadro respiratório bem sugestivo, tosse, febre, dor de garganta. Com o passar dos tempos, a gente viu que o Covid ele não se manifestava apenas dessa maneira, mas de outras maneiras. E agora os novos estudos sobre a Omicron, que é a variante predominante no mundo todo, a dor de garganta seria o único sintoma, uma coisa assim que às vezes até o ar-condicionado pode nos dar esse sintoma, né? Então, o que a gente preconiza, pelo menos o que eu falo para os pacientes, eu falo até para os colegas, assim, quando tu tiver alguém com, a gente chama o termo síndrome gripal, aquela mialgia, aquela dor no corpo, um pouco de coriza, um pouco de dor de garganta, de repente não mande para a aula, né? Segure 24 horas em casa, medica. Se tu vê que no outro dia a criança, o adolescente continua com os mesmos sintomas, procure o seu médico, ou se quiser ir já direto fazer o exame, vai fazer no segundo ou terceiro dia, mas tentar evitar de mandar para a escola, onde tem um número muito grande de alunos, uma pessoa com uma síndrome gripal, que de repente se tu manda achando que não é nada, de repente a pessoa está com o Covid, tu vai ter uma transmissão enorme ali, vai ter que parar a aula, ficar todo mundo isolado 10 dias. A mesma situação que a gente viveu não muito tempo no passado atrás aí. Então a ideia o que é? Pacientes com síndromes gripais sugestivas, segura em casa um dia, 24 horas, 48, vê como é que é a evolução. Se melhorar que está tudo ok, a princípio não pode. E a outra coisa importante é a testagem, né? Se a pessoa tem condições, a gente sabe que hoje é difícil, às vezes a parte, né, de financeira, mas a gente tem uma boa rede de pública que está fazendo o exame também, né? Aqui em Erechim, a UPAs. Então, acho que se tu tiver dúvida, o ideal seria fazer o exame, então, a testagem. Só que o único problema da testagem é que no primeiro dia tu tem uma chance muito grande de errar. De tu fazer o teste, pode ser negativo e, na verdade, não é esse o resultado. Então, pelo menos, segura 24 horas a criança em casa, no segundo dia vai lá, faz o teste, para ter uma certeza melhor de poder liberar ele para ir para a escola ou não, né? Perfeito. Obrigada, doutor Madaloso. E fiquem atentos, então, pais responsáveis. E lembre-se sempre que prevenção é a melhor alternativa. Até mais. Tenha um ótimo dia.